técnicos. Vamos agradecer a Jesus, o nosso Mestre, pela bênção de podermos estar reunidos neste trabalho simples, mas que envolve grande movimentação dos nossos companheiros do plano espiritual e que possa envolver também a movimentação dos nossos corações, dos nossos melhores sentimentos, dos nossos pensamentos de mais elevada vibração, com o intuito de atendermos os companheiros que receberão a nossa atenção nessa noite, através do diálogo fraterno na reunião mediúnica, através da troca de energias que da nossa parte ainda são mais materializadas, mas que são necessárias a eles também, através da reflexão em torno do Evangelho de Jesus. Porque quando estamos aqui, Senhor, sabemos que temos a obrigação de ser gratos, porque é necessário um movimento tão pequeno no bem para recebermos tão grandes bênçãos. Que o Teu olhar, Senhor, possa encontrar os nossos corações sedentos de paz, mas ainda ignorantes dos caminhos a seguir. E que assim a luz se faça nos nossos corações, na singeleza do trabalho, da boa vontade, da prece sincera, da conversa fraterna. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Muito bem. A reflexão que o Emmanuel nos convida hoje é a lição de número 10, Onde o repouso? Ou, no título original, Mãos em Serviço. Talvez o Emmanuel não tenha colocado o título, né? Então, a primeira vez que foi publicado, alguém colocou, não sei, ou ele colocou Mãos em Serviço, e aí na segunda vez que foi publicado, alguém alterou. Mas, de qualquer maneira, um título ou outro está nos convocando ao trabalho, para variar, né? Para variar, porque ser espírita não tem jeito, né? Não tem como escapar. A evolução é sua, a responsabilidade é sua, tem que trabalhar bastante, tem que ralar, não adianta. Então, se estamos aqui, já estamos cientes disso. E a reflexão hoje é sobre o seguinte. No capítulo 8, logo no versículo 3 de Mateus, temos: E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: Quero ser limpo. Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, eu falei isso aqui algumas vezes, né? Nós temos o chamado Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é o resumo. Foi um discurso mais longo que o Cristo fez, uma palestra, vamos falar assim, né? Foi um sermão, nos termos antigos, né, que se falava um sermão. Hoje sermão é uma coisa negativa, né? Passar um sermão é uma coisa negativa. Mas foi um momento em que o Cristo falou para todos os seus seguidores, os discípulos, curiosos, os doentes que queriam cura, aqueles que estavam com ele naquele momento. E ele falou mais longamente. Então nós temos uma palestra mais longa. Esse é o Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5, e ele, subindo no monte, abriu a sua boca e começou a lhes falar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí vem todas as bem-aventuranças, que eu não sei de cor, mas a gente já ouviu falar de todas elas, já estudamos todas as bem-aventuranças, que é a parte talvez mais conhecida do Sermão da Montanha.
E aí ele continua, e vai indo, vai falando, ele vai falando sobre a doutrina que todo mundo já conhecia, aquela que existia, mas ele falava da boa notícia, a boa nova, a notícia de que estava chegando um reino. E aí todo mundo achava que, oh, beleza, nós vamos ficar livres dos romanos. Não, era o reino de Deus. Nossa, melhor ainda, não vai ser mais reino dos romanos, vai ser reino de Deus. Mas ele vinha explicando o que era o reino de Deus e falando, né? Lá para o meio da lição ele fala a famosa, aquele olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, e nem em toda a sua glória Salomão se vestiu com tamanha beleza. Fala da ansiedade, né, nessa parte. Fala da ansiedade, fala do perdão aos inimigos, de oferecer a outra face. Tudo isso, que são lições que nós já estamos calejados, vamos dizer assim, forma o Sermão da Montanha. Né? E já falei isso aqui também, vou repetir, né? Mas o Gandhi dizia que se queimassem todos os livros, poderia se queimar todos os livros do mundo, mas se a gente ficasse só com o Sermão da Montanha, estava tudo certo. Né? Então, ele resume o Evangelho de Cristo. Mas aqui no capítulo 8 não é mais o Sermão da Montanha, é o que aconteceu depois. E o que aconteceu depois? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E lá para as tantas, lá na frente, Jesus vai dizer: quero ser limpo. Então, Vera, se você quiser, você me ajuda. Não, eu quero te ajudar. Ele não fez meia palavra, ele, pum, e aconteceu o fenômeno de cura, né? Então, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ou seja, cumpre exatamente aquilo que tinha nas tradições e nas leis daquela época. Né? Não vai sair falando alarde, fazendo alarde, falando: Jesus me curou. Não. Segue tudo o que está na lei judaica e vai adiante. Mas é interessante porque você tem todo o Sermão da Montanha, que é o resumo, vamos falar assim, da teoria. E aí nós temos o capítulo 8, e descendo ele do monte, ele vai para a prática. Né? E aí ele estende as mãos. Aí ele não vai mais falar do reino de Deus. Ele vai vivenciar o reino de Deus, vamos dizer assim. Não que aquilo é só uma maneira que da gente contrapor as duas coisas. E então o Emmanuel vai fazer a gente refletir sobre estender as mãos, que ele usou como uma metáfora, né, uma imagem, para representar esse movimento de ir em direção ao trabalho no bem. Né? Não ficar só no discurso. Opa, se aperta ele não vai, se aperta de novo vai dois. Mãos estendidas. E aí o Emmanuel faz o seguinte convite: quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Bom, essa é a lição. Então Jesus fez o Sermão da Montanha, explicou como que a gente deve se portar. Ele precisava passar essa mensagem? Óbvio que precisava. Tanto é que 2000 anos depois, e 2025, sei lá, mais ou menos, estamos aqui lutando para viver essa mensagem, para entender, para estudar, estamos anotando, estamos estudando. Tá. Mas ele está falando o seguinte, o Emmanuel: toda grande ideia, ela se concretiza em boas obras através dos braços.
Então você tem o Sermão do Monte, mas depois você tem, e descendo do monte, grande multidão o seguiu, e estendendo as mãos, ele saiu curando. E não tem só aquela do leproso, tem várias curas que aconteceram naquele dia. E aí o Emmanuel vai desdobrar essa ideia, esse conceito, né? Em vários exemplos, como ele sempre faz. Mas me chamou a atenção uma coisa. Às vezes, a gente não está nem aqui. Vera, eu gosto de usar a Vera, porque a Vera senta na frente, ela nota tudo, então é aquela aluna que vem na frente, você vai perguntar para ela. Quando que você medita e ora numa semana típica da sua vida? Em que momento que isso acontece? E a pergunta vale para todos nós. Se alguém quiser compartilhar. Tem um momento na sua vida, ou na sua semana, melhor dizendo, sendo mais prático, que você tira para meditar e orar? Especificamente, não. Eu oro todas as manhãs, durante alguns dias. De repente, eu oro também à noite. Mas especificamente, sim, tirando uma hora, meia hora, 15 minutos, assim, no Evangelho do Lar, segunda-feira. Então, se fosse para pegar assim um flash, um retrato da sua semana, você acha que naquele momento é o momento que mais reflexivo, vamos dizer assim? Essa é a palavra ou não? Isso. Posso falar isso? Exatamente. Tá, legal. Mais alguém? Que hora que você tira para não fazer nada, entre aspas, meditar e orar? Ou meditar, ou orar, ou refletir, já que pode não ser tudo isso. Né? Ele aqui já está lá no meditar. Alguém? Na terça-feira. Sim. Entendi. Quem mais quer compartilhar? Sim. Só fica então, os treinos que ele faz para nós, 10 minutos diariamente, um vibrar pelo outro. A equipe. Da equipe. Então, a gente geralmente tem a visão de sempre, né? Então, eu, depois é a Aline, depois é a Andréa, depois é a Sandra, depois é a Helene, depois é a Madalena. A gente vai mentalizando assim, e a gente vibra um pelo outro. Isso nem todo mundo consegue fazer diariamente. E tem gente que também fala assim, ó, eu começo a vibrar, e eu pensamento escapa. Aí eu volto e continuo. Não, eu tenho que fazer isso treino todos os dias. Quando eu não consigo fazer durante o dia, então é na hora de não nada, ou ali, apago a luz, e aí começo a agradecer o dia e vibrar pelos companheiros. É um treino para a gente começar a se tomar. Legal.
Eu sou bem disciplinado, disciplinado no sentido assim, não tenho outro horário, não. Não, mas eu digo assim, mas particular, para mim, tem uma coisa que às vezes me coloca num outro patamar, assim, que eu me sinto bem, que eu gosto, que eu me considero talvez próximo desse estado. Normalmente, quando dá, é no fim de semana. Durante a semana é muito difícil conseguir para mim. Porque eu preciso de um tempo longo. Assim, e normalmente é assim, eu começo a puxar um assunto, é meio que uma pesquisa, sabe? Não sei se é a palavra certa assim, mas eu gosto de falar assim, por exemplo, né, só para ser concreto. Tem vezes que eu falo assim, o que será que a internet ela dá esse poder para a gente? O que será que essa semana é uma das coisas. Falei assim, o que será que tem no mundo hoje de pesquisa científica no sentido da existência, da imortalidade da alma? Porque a gente tem uma ideia, mais ou menos, pelo que conta, de como foi lá na época do Kardec, mas isso já faz muito tempo, teve muitos avanços. Um exemplo, só um exemplo. Aí eu começo a pesquisar, às vezes aí eu entro, vejo um negócio assim, aí vejo lá, tem um médico lá no céu, e aí tem a facilidade da língua também, que às vezes você cai em alguma coisa em inglês e tal, de outros países, então a gente consegue entender, ler e tal, ver, aí, ou você cai numa palestra, aí fala, não, eu gostei, interessante isso aqui, vou ver o que esse cara fala. Teve uma vez que eu caí até usei de exemplo aqui num outro estudo, numa palestra de uma pesquisadora nos Estados Unidos, que ela fez um teste de como as nossas crenças modificam substâncias químicas do corpo. Então, mas ela fez um experimento laboratorial mesmo. Tinha um determinado componente químico que estava ligado a um determinado alimento, e ela criou uma experiência onde as pessoas achavam que estavam comendo uma coisa, mas estavam comendo outra, e ela na faculdade de psicologia, ela foi lá e conseguiu medir que quando a pessoa acredita numa coisa, ela gera aquilo dentro do próprio corpo, né? Então eu achei muito bacana, muito legal assim. É um exemplo, só um exemplo assim. Então, quando dá para você não estar preocupado com alguma obrigação, alguma coisa assim, e você consegue. E eu tenho lá um monte de livros e de coisas que eu vou salvando também, que eu vejo na internet. Isso aqui é interessante, mas nunca dá para ver, né? Uma hora dá. Aí você liga aqui, conecta ali e tal, não sei o quê. Então e isso às vezes leva a gente, algumas vezes leva a gente a umas reflexões. Aqui ele não está usando reflexão, né? mais profunda, sabe? Então, aí eu falo, nossa, mas tem aquela coisa lá, e você lembra que tem um negócio lá, eu vou lá no Livro dos Espíritos, mas nessa fala tal coisa, tal. Então, esse tipo de conexão e de reflexão, para mim, é prazeroso, assim. É um momento mais, assim, de ficar quieto e meditar e tal. Beleza. Mas, enfim, e existe a oração mesmo, né? Mas normalmente, comigo, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, eu sempre coloco, ou eu estou ouvindo um livro, então atualmente eu já estou vou pegar a sequência do André Luiz, já estou no Missionários da Luz lá de novo. Eu vou ouvindo no rádio, né, no som do carro. O trajeto é pequeno, mas toda hora você põe e você vai acompanhando. E aí eu faço a minha oração, né? O meu agradecimento, assim, né? Eu agradeço a Deus por mais um dia, pelo trabalho e tudo mais. É o momento que eu acho que me... Aí tem dia que falha, eu não sou igual a Edna, assim, disciplinado, né? Tem dia que falha, tem dia que você está meio atrasado e tal, aí você volta, né? No outro dia você volta, você vai lembrando. Enfim, mas por que eu fiz esse parênteses aqui? Porque o Emmanuel chama no início da lição isso. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram
através dos braços, para concretizarem as boas obras. Então ele está contrapondo duas coisas: o ideal, o sermão da montanha, vamos falar assim, a teoria, o ideal, o planejamento, aquilo que deveria ser e aquilo que se concretiza. Né? E para mim, o Lucas, do jeito que eu funciono, ficar esse tempo aí pesquisando, liga aqui, liga lá, lê aqui, relaciona com lembra de outra coisa. Tem dia que eu lembro coisa da faculdade, eu falo, nossa, eu quero ver isso aqui de novo. Aí eu assisto, hoje eu adoro isso na internet. Aí você entra no YouTube, tem aulas gravadas das melhores universidades do mundo, daquela matéria que você fez na escola, na faculdade. Eu falo, gente, que da hora. Aí você vai, nossa, aí tem tópicos que você lembra, assim, algumas coisas. Tem vezes que até cata um exercício lá para fazer. É assim, para mim, para o Lucas, pro jeito que eu funciono, essa lição também me fez refletir na importância da mão na massa. Porque isso sempre foi uma dificuldade para mim. Se você me deixar lá, eu vou passar a semana inteira lá lendo, pesquisando, ligando as coisas, isso, aquilo, tudo, imaginando como é que deveria ser. Né? Então pegou, e o Emmanuel acho que está falando um pouco disso. Quando você estiver meditando e orando, lembra-se que as grandes realizações para se concretizarem precisam de mãos. E ele vai falar que o próprio Cristo, sendo quem é, mostrou isso e veio para o planeta Terra e materializou-se, encarnou-se, né? Apresentou um corpo de carne entre nós e viveu conosco. E descendo do monte, foi ter com a multidão. Ele não se deteve só no Sermão da Montanha. Ele foi lá e fez. Então, para mim, também é um puxão de orelha, porque o Lucas precisa sair do mundo das ideias, né? E entender que as grandes ideias só se concretizam com trabalho. Então, essa lição também é sobre trabalho, né? Então, vamos lá. Aí são os exemplos que ele dá. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. É escuro, né? Agora que Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. Fica lá 5 anos na faculdade, mais um ano de residência, mais não sei o quê, especialização, barará. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo trecho da existência, estendendo as mãos no trabalho da escrita. Então, sem a realização prática, sem o exercício das mãos, naquilo que tem que ser concretizado, essas ideias se perdem, né? Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão, né, esse momento de reflexão, de oração, de meditação, para que se nos aclare o ideal. Então é importante. A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que meditar, tem que refletir, discutir. É importantíssimo, é fundamental. Né? Mas sem largar o trabalho que nolo realiza, ou seja, que realiza o ideal. Se referindo ao ideal. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Então, a lição é isso. Essa lição é sobre mão na massa, né? De uma maneira bem direta. E aí, então, o Emmanuel vai nos pedir para lembrar do Cristo, que em toda a sua glória, né, ele mesmo se fez presente, pessoalmente. Pensemos nele.
o Senhor. E toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Ou seja, as mãos do Cristo, depois de tanto trabalho, ainda sofreram sacrifício. E no sacrifício, ele ainda deixou as palavras do perdão. Então, aqui também eu me senti assim, nesses momentos de reflexão, esses dias minha esposa estava conversando, ela falou assim, nossa, né? Bom, não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando a gente pega e fala assim, eu estou cansado, né? Não sei se vocês falam isso assim com uma certa frequência, mas eu estou cansado. Mas sabe aquele cansado que não é assim, você dorme uma noite, no outro dia você está... É que você está cansado, às vezes, porque todo dia, depois de muitos anos, você tem que ir lá, e não sei o quê, e picar o cartão, e executar a tarefa, e tal. Cansa, né? Fala a verdade. Cansa. Mas por que nós ainda... Porque o trabalho para nós, ele ainda é muito... Nós ainda somos muito materializados. E não adianta falar que não. Muito do nosso trabalho é punitivo e é o trabalho por obrigação. É sim, porque você... Né, é só a gente ver assim, quantos de nós tiveram o privilégio, ou a honra, ou a oportunidade, sei lá o quê, de escolher trabalhar com aquilo que queria, que sempre quis. Você já pega de todo mundo que trabalha, uma porcentagem bem pequena teve essa oportunidade, ou esse privilégio. Né? Então, se você pega só o fato dele estar trabalhando com aquilo que não é bem o que ele queria, mas foi o que foi aparecendo, né? Quer dizer, já é mais difícil, mas ainda assim, eu conheço muitos que trabalham assim, mas que o cara, com o tempo, ele vê que não adianta se revoltar. O trabalho é necessário, eu vou lá todo dia e executo o trabalho dele com bom humor, com alegria, com prazer. Beleza. Mas veja se a gente, na maioria das vezes, quando estamos no trabalho, a gente está pensando no final do trabalho. Aí chega segunda, terça, tem um lá na empresa que fala assim, quarta, hein? Amanhã já é pré-sexta e tal. A mentalidade do cara está no trabalho pensando no fim de semana. Então, quanto mais rápido passar para chegar ao fim de semana para fazer o que ele quer, melhor. Estranho, né? Mas tem muitas pessoas, né? Tem vários memes aí, né? Gente... vai trabalhar, não só por obrigação, porque até aprender o que você vai fazer, não conta isso, não vai fazer passa mais rápido, mas eu vou confessar para vocês que eu queria tirar umas férias e ganhar na Mega Sena também, eu queria. Você acha que eu fico pensando nisso também. Será que não? Você tem uma férias mas eu também peguei feliz na segunda, porque faltava um dia para terça. Eu gosto sim. Já acontece. A gente sente muitas terças-feiras e isso. Que legal, hoje é o nosso trabalho lá na Allan Kardec. Então, você não quer o fim, você quer viver aquele momento. Mas o que eu quero dizer é assim, mas mesmo o trabalho feito com responsabilidade, bem feito, suponhamos que o meu trabalho seja vir aqui e organizar as cadeiras, certo? Beleza, eu venho e organizo as cadeiras. Todos nós concordamos que existem formas e formas de executar esse trabalho. Né? E você, ao final, vai entregar cadeiras
organizadas. Mas existe um trabalho que trabalha com a gente. E existe um trabalho que é só movimento. Então, o próprio Emmanuel, num outro texto dele, no livro Pensamento e Vida, tem um texto mais longo sobre o trabalho. E aí ele vai nos colocar essa ideia, ele fala assim, ó, existe o trabalho ação e existe o trabalho serviço. Mas serviço no sentido de servir. O trabalho ação, o Emmanuel fala, modifica o ambiente. O trabalho serviço modifica a criatura. Então, assim, eu vou fazer a mesma coisa, mas eu posso fazer como trabalho ação e entregar cadeira organizada. Mas eu posso fazer trabalho serviço e entregar materialmente cadeira organizada. Mas o que aconteceu comigo durante o processo? E não é organizar as cadeiras um dia que muda o indivíduo. Por isso que nós precisamos da disciplina, do tempo, da reencarnação, né? Do salário todo mês, do boleto. Não adianta. Esse processo de construção para que se fixe no espírito e que realize a transformação que tem que ser realizada, ele exige disciplina. Né? A gente admira muito, né? Até hoje apareceu de novo, toda terça-feira a gente fala, a gente admira muito o Chico, o Divaldo e tal. Eu fico pensando, eles atendiam quase todos os dias, até altas horas, até a última pessoa ir embora. A gente gosta do nosso trabalho aqui da terça-feira, a gente ficaria até de madrugada atendendo o último indivíduo, toda terça, uma vez por semana só, para trabalhar na quarta-feira cedo, sem reclamar, e no espírito de serviço. Então aí a gente já vê o que o Emmanuel vai colocar nesse seu texto também do trabalho, que para o espírito mais maduro, eu pulei aqui, né? Já fui direto para entre o ideal e a realização. Tcharam! Esse é o trabalho, né? Mas eu peguei um pedacinho desse texto que é um pouquinho mais longo. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A gente sabe disso, né? A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Né? Mas é porque é nos círculos mais elevados. Nos círculos mais elevados. Mas é que eu peguei só os últimos parágrafos do texto. Tá certo, mas nós estamos aqui para nos elevar, né, Vera? Então, assim, a forma como eu realizo, a forma como eu saio do ideal para a realização, a forma como eu vivo o trabalho, as mãos estendidas, é que vão fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, tem que organizar as cadeiras? Tem. Mas quando o tempo passar, não vai importar muito as cadeiras, sabe? Vai ter outras pessoas, vai ter outras situações, talvez não sejam mais cadeiras. O que vai ficar é o que o trabalho de organizar as cadeiras fez com você. Isso fica. Então, essa maneira de encarar o trabalho servir, o trabalho serviço, transforma a criatura. E o trabalho ação transforma o ambiente. Né? Então, será que no nosso vida, cada pessoa já não consegue ter pelo menos uma parte? Então, um trabalho que ela faz realmente feliz, sem tomar. Quero acreditar que sim. Não é possível que algumas coisas pode ser cozinhar, pode ser colocar no banho. Aí ele vai falar assim, sabe, Giovana? Ah, mas aí não é trabalhar, aí é hobby. Ele vai falar assim. Eu tô brincando, tô só jogando, mas
A gente até não gosta de chamar de trabalho quando é assim. Né? Por quê? Imagina o professor, né? Sim. Como que ele muda, ajuda, né? As crianças, o conteúdo que tem que ser passado. Sim, mas sim. Principalmente na educação, porque a matéria-prima da educação não é lousa digital, não é cadeira, a matéria-prima é ser humano. Professor e aluno ali, relação humana, né? Isso que é bacana da educação. Até lembrei de um exemplo assim, quando eu era muito jovem mesmo, já faz tempo, eu acho que devia ter 16 anos, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente o contexto, mas foi uma situação lá no Deus e Caridade, a gente era da evangelização, e aí a gente foi fazer, acho que foi até eu que tinha proposto, mas a gente foi no lar escola para ajudar na evangelização dos pequenos do sábado, alguma coisa assim. Nossa, mas eu falei, que legal, eu trabalho com educação, né? Evangelização de espíritos, assim, eu tava lá em cima, né? Lá no ideal, lá eufórico, falei, legal. Aí pensei, montei, falei, não, tem que ser algo concreto, porque o espírito, né, ele aprende, a criança principalmente aprende com o concreto. Então eu separei várias latinhas, separei terra, a sementinha, nós ia plantar a sementinha, acompanhar o crescimento, para depois no outro sábado acompanhar o crescimento, assim, aí as crianças lá e tal. Gente, tal, papapá, vai daqui, violão, né? Tudo. Olha, a aula ia ser uma beleza. Gente, eu não lembro direito, já faz bastante tempo, mas aquilo me marcou. Assim, uma hora eu olhei assim, meu Deus do céu, tinha terra para todo lado, latinha para cá, latinha para lá, não, não deu certo, assim, entendeu? Então, mas por quê? Em geral, o jovem está ligado a isso aqui, né? Idealismo, né? Vai dar uma aula para 30 todo dia, com os seus ideais de educação. Haja trabalho para que aconteça. Não é para a gente não fazer por causa disso. E a maioria desiste, infelizmente. Mas é muito trabalho, muito mais do que ideal, para a gente concretizar as coisas na vida. E para um jovem lá de 16 anos, né, com o tempo você vai vendo que é muito mais, né, o Beethoven falava, não é isso? 99% de transpiração e 1% de inspiração, é mais ou menos isso. Então, por isso que o lema da doutrina espírita é a caridade, é o trabalho, é a ação, é aquilo que a gente faz de fato. E vamos combinar, né? A Natália está passando por uma dificuldade, eu sei daquilo, eu tenho uma possibilidade de ajudar de alguma forma. Há uma grande diferença, mas uma grande diferença de eu fazer uma prece para ela, que é importante, que faz parte, e de eu pegar o telefone e falar com ela. Ou de pegar na mão dela, vamos lá na terça-feira para você conhecer como é que é. Há uma grande diferença. Então, as mãos estendidas, as mãos em ação. Né? Senhor, se queres me limpar, né, eu quero ser limpo. Vai lá e faz. É importante. Mas no fazer, tomar o cuidado para que não seja trabalho-ação, mas seja trabalho-serviço. Aquele que transforma a criatura, não transforma o meio somente. Porque senão eu vou lá, o que você está precisando? Um prato de comida? Está aqui, pronto, acabou. Beleza. Estou tranquilo, consciência tranquila, agora já posso ir para o meu fim de semana. A gente não faz isso desse jeito assim, mas a gente faz bem próximo disso, para várias situações, para aliviar as nossas consciências, né? Então é isso. Então o recado de hoje é esse, e vamos finalizar porque já passamos da hora.